Congresso de Maquiagem, para a nossa próxima apresentação, para o nosso próximo painel. Agora a gente vai falar sobre projetos de visagismo na maquiagem, as oportunidades de oferecer, de expandir os serviços na carreira profissional. São duas convidadas, a nossa coordenadora deste congresso está com a gente, ela que é professora, mestre, consultora visagista, atua no segmento de beleza, moda, imagem, harmonização orofacial, é mentora empresarial e pessoal com foco em identidade de marca, inteligência visual, estilo e cores, palestrante, autora de livros com o tema visagismo, idealizadora e coordenadora pedagógica do primeiro MBA em visagismo. É a nossa parceira, está sempre com a gente aqui na Hair Brasil. Vamos receber com aplauso, por favor, a nossa amiga Tânia Trindade, senhoras e senhores, por favor. À vontade, Tânia. Boa tarde. Já vou convidar a nossa colega que vai bater esse papo com a Tânia sobre esse tema tão importante. Ela é pós-graduada em MBA em visagismo, negócios, projetos de imagem, consultora, maquiadora, visagista, especialista em projetos personalizados para noivas. Formação profissional nacional e internacional, atua no mercado de beleza há mais de 10 anos, é apaixonada por cores e pela construção da imagem pessoal através do visagismo. Senhoras e senhores, Fabiana Libertoldo, por favor, receba os nossos aplausos, por gentileza. Vou repetir, o tema é projetos de visagismo na maquiagem. Tânia, Fabiana, bem-vindos, é uma alegria estar com vocês aqui. Fiquem à vontade, por favor. Muito obrigada, quero dar boa tarde a todos, dizer que eu sou Tânia Trindade, é uma alegria imensa estar aqui com vocês e poder falar com o público da maquiagem, que na verdade foi durante 38 anos a minha carreira. Eu estive como maquiadora durante 38 anos, ali nos anos 2007, eu fui picada pelo visagismo e comecei a atuar nessa área infinitamente. Hoje trabalho na área da educação em visagismo, tenho 3 filhos e 8 netos. Tenho a alegria de ter aqui várias amigas e alunas também, e ter do meu lado hoje a Fabiana, que é minha parceira, que fez parte do nosso MBA em visagismo e que está fazendo um trabalho maravilhoso que ela vai trazer hoje aqui junto comigo. Então, para que nós possamos falar um pouco mais de visagismo, quem aqui trabalha com visagismo na maquiagem? Uau! Que maravilhoso! Viemos na hora certa, no momento certo. Então, nós vamos falar um pouquinho para vocês do que é visagismo, né? Eu sei que os maquiadores conhecem bastante sobre o visagismo. Talvez tenham uma dificuldade de colocar isso na prática, mas conhecem muito. E a gente tem que lembrar que quem colocou primeiramente em prática o visagismo na prática foi o nosso grande visagista Max Factor. Ele foi o homem que colocou, que trouxe para nós essa oportunidade de entender as formas, as linhas, as cores e de que forma a gente poderia projetar isso na imagem pessoal. E de que forma isso poderia caracterizar os personagens que ele trabalhou. E é lógico, visagismo vem da palavra visage, do francês visage, rosto, semblante, face. E ismo, ciência, a ciência do rosto. Quando nós falamos da ciência do rosto, nós estamos falando de cada detalhe que o Max trouxe aqui. Quando ele falou que primeiro a gente olha no rosto de uma pessoa e faz alguns julgamentos. Porque o rosto é a sede da identidade de um indivíduo. Nós temos aqui os olhos, o nariz e a boca, que são os nossos emissores e os nossos receptores. E com eles nós passamos toda a comunicação. Então, como é que o profissional da maquiagem, ao interpretar o rosto daquela cliente que ele está recebendo, ele faz esse link para conhecer um pouco mais sobre essa pessoa. Max Factor, lá com muita sabedoria, entendeu que nós podíamos manipular a imagem, mas também que cada pessoa tinha uma identidade. E essa identidade, ela é única. Porque quando ele criava personagens, ele tinha que pensar em identidade. Como é que essa pessoa poderia se projetar e transmitir para nós, como a Merlin, tanta sensualidade? A Max também falou sobre a questão das escalas. Como é importante para nós, os maquiadores, entendermos sobre a escala. O tamanho dos olhos, o tamanho do nariz, o tamanho do lábio.
toda essa relação de escala, ele pode projetar melhor ou trazer mais negativamente a imagem. Então, nós estudamos no visagismo o rosto de diversas formas. Mas, acima de tudo, o ponto principal do nosso estudo, ele não está somente na estrutura externa. Então, visagismo é o estudo do rosto, das estruturas faciais, das estruturas corporais, da movimentação do corpo, da temperatura da pele, do estilo da pessoa e da personalidade de estilo. Quando nós falamos do rosto, nós estamos falando de vários aspectos. Quando nós falamos do formato de rosto, nós estamos falando aqui que nós estudamos um rosto interno e um rosto externo. O rosto externo é aquele onde nós fazemos o nosso trabalho, da maquiagem. E o rosto interno é aonde nós temos os traços da nossa personalidade. Então, como é que eu identifico as características da minha cliente? Então, dentro do nosso estudo, nós estudamos sobre 7 formas primárias: o redondo, o quadrado, o triângulo alto, ou o triângulo de base alta, o losango, o retângulo alto e o retângulo baixo. Nós não falamos de rosto oval no visagismo, apesar do nosso grande mestre Max Factor ter colocado ali a criação de um mito, que foi, ele, na 7ª arte, entendeu que o rosto, quanto mais anguloso, mais beleza, mais sensualidade, mais jovialidade, mais leveza ele trazia como comunicação. Então, essa relação do rosto oval, que a gente tem em muitos livros de maquiagem, ele veio desse mito. Vocês já ouviram falar ou conhecem a família Westmore? Nunca ouviram falar? Vocês vão pesquisar. Eram 3 maquiadores, um deles era o mais ativo, que trabalhou junto com o filho do Max Factor, que usou o mesmo nome na época, né? Ele deu continuidade no nome porque a marca Max Factor era muito forte. Então, o filho usou o nome do pai depois que o pai faleceu. E essa família Westmore foi a família que falava sobre as correções da maquiagem. Então, essa família, esses maquiadores, junto com o filho do Max Factor, eles trouxeram essa percepção de como a gente identifica o formato do rosto e as suas características individuais, porque mesmo a gente identificando, por exemplo, um formato de triângulo de base alta, nós sabemos que uma M-face pode ter um pouco mais de volume na linha da face, ou um pouco mais de volume na maçã do rosto, ou um pouco mais de amplitude na narina. Então, eles construíram a correção de forma individualizada. Quando vocês buscam ali no Google, que depois vocês vão buscar, toda a divulgação de Max Factor, na época, a publicidade começou junto, né? Na década de final de 20 para a década de 30, foi o início da publicidade. Então, eles tinham os lambi-lambis. Então, aquela loja que ele tinha lá nos Estados Unidos, ela passou a projetar publicidade que era colada nos postes. E vocês vão ver que ele coloca os rostinhos, as formas, o cabelo, que é a moldura do rosto, mas não tinha os olhos, o nariz e a boca. Só a linha com o formato do rosto. Por quê? Porque ele não estava falando especificamente de uma pessoa. Os olhos, o nariz e a boca é a sede da nossa identidade. E por isso é tão importante a gente entender sobre essas estruturas. No visagismo, nós estudamos, na maquiagem, a relação externa sobre as correções, mas nós estudamos também sobre os formatos e, principalmente, quem é aquela pessoa. Não é mesmo, Fabiana? O que ela quer comunicar? Qual é a relação que ela tem de expectativa do que você vai entregar para ela de forma personalizada? Porque apesar, depois a Fabi vai falar sobre os projetos, sobre o trabalho dela, que é um projeto lindíssimo, apesar de nós fazermos um projeto que ele tem uma sequência lógica, ele é totalmente individualizado.
ele tem que ser individualizado. E vocês que estão ali o dia a dia, dentro dos seus espaços de beleza, dentro dos seus estúdios, vocês têm que ter outras formas de poder ampliar, expandir de forma empreendedora o seu trabalho. E quando a gente fala de entender a pessoa de forma individualizada, você personaliza o seu trabalho. E é isso que os projetos vêm trazer. Uma forma personalizada de você trabalhar com aquela cliente. Ah, mas eu vou levar mais tempo. Mais tempo na relação do cliente é qualidade. E o que nós fazemos é que o cliente possa viver uma experiência. Que ele possa chegar no seu espaço, no seu trabalho, e ele entenda que ali tudo foi preparado para ela. Exclusivamente para ela. De forma individualizada. Quando ela pega os croquis, nós não usamos os croquis que nós encontramos na internet. O croquis tem o rosto da minha cliente. E nós temos formas de trazer ali um leve colorido para que ela possa ver diversas formas o rosto dela projetado no trabalho dos projetos de visagismo. Então, a personalização é o que comanda o momento que a gente está vivendo. Nós estamos no momento do resgate do eu, da minha essência. Então, tudo que eu vou fazer, ótimo, a empresa lançou, a MAC lançou o batom vermelho. Tudo bem, vermelho rubi. Eu amo de paixão, mas não necessariamente a minha cliente ama de paixão. Então, vamos respeitar os limites. E no nosso trabalho de maquiagem, no dia a dia, a gente faz isso muito bem. Nós conhecemos cores muito bem. Mas a oportunidade de trabalhar com os dossiês, com os projetos personalizados, expande o seu trabalho naquele momento que você tem ali um espaço. Hoje minha agenda vai ficar só para o projeto. E o projeto ele é detalhado. E como é que eu detalho a questão da personalidade do meu cliente? Quando eu olho para o rosto, nós estudamos no visagismo os 3/3 do rosto. Fabi, parafusa para mim aí. Quando eu estudo os 3/3 do rosto, eu estou falando para entender, visualmente, quando eu olho, qual a área mais expandida? O 1/3, o 2/3 ou o 3/3? Porque a minha cliente que chega, ela é mais racional, pessoa que eu tenho que lidar de forma lógica, objetiva. Quanto vai custar o projeto de visagismo que vocês vão fazer amanhã? Então, eu tenho que responder, custa... Qual é o valor? Se ela for mais emocional, é importante que a gente possa entender que essa pessoa, ela quer ser acolhida, com sensibilidade, com um cheirinho na sala, com tudo organizado e ela vendo as imagens dela, todas projetadas, porque ela se sente acolhida, valorizada, porque ela é tocada pelo coração. A pessoa racional, ela funciona com a maior parte do nosso cérebro frontal, que é o neocórtex. A pessoa emocional, que é a pessoa que transita nesse 2/3, ela funciona com o cérebro límbico, que é o cérebro da emoção, do sentimento. Nós não somos iguais e não funcionamos da mesma maneira. E o último terço são as pessoas mais criativas, que geram muitas ideias, pessoas de ação. Quero fazer um projeto para você. Eu quero, porque ela é, eu faço. Eu penso, eu sinto, eu faço. Então, ela não pensa, ela não vai refletir sobre isso. É lógico que na nossa matemática do estudo, nós fazemos isso como métrica, né? Nós encostamos aqui o medidor Rei, mas antes disso, nós fazemos uma medida. Visagismo é matemática, geometria pura. Tem uma matemática para tudo. Para você entender as projeções, para você entender as linhas, para você entender os ângulos. Lembra que o Max trouxe aqui? Ela colocou bem a relação, até falei para a Fabi na hora. Olha só, na linguagem do maquiador, como é que isso se projeta. Muito barulho, né? Então, essa percepção, nós trabalhamos de forma mais aguçada, mais sensível, mais colocada. Quando a Max falou dos olhos, do nariz e da boca,
né? Ela disse, eu tenho uma boca grande. Nós estudamos isso em relação à proporção. Ela é larga, ela é estreita ou ela é equilibrada? Tudo dentro da proporção áurea. Mas nós estudamos também a relação do meu lábio superior, do meu lábio inferior e o superior esquerdo e direito. Porque assim eu sei, eu vou fazer uma pequena correção, porque a Tânia tem, na hemiface direita, o lábio superior um pouco mais estreito. Então, nós camuflamos o que é largo. E uma coisa que a Max falou, que é muito, muito, muito importante. Se isso esbarrar naquilo que a pessoa ama em si, nós não mexemos. Eu tive o privilégio de trabalhar durante mais de 30 anos, principalmente com a colônia libanesa, mulheres libanesas. Mulheres libanesas, você não pode corrigir o nariz, é parte da cultura, parte da identidade, parte da marca pessoal. Então, por isso que a linguagem, a conversa, tudo começa antes. E começa antes assim, olho no olho, né? Nós temos que sentar, nós não podemos ficar em pé para dialogar com o nosso cliente. Por quê? Porque nós temos que estar na altura dele ou abaixo dele. Há quem pense que a manicure ela é menos privilegiada. Por que dentro de um espaço de um salão as clientes conversam muito mais com elas? Porque elas estão abaixo, mas a cliente não se sente menor, se sente muito mais acolhida. Então é importante, antes de qualquer trabalho, independente de projeção de projetos, que você possa sentar no seu mocho e conversar com a sua cliente olho no olho. Que possa sentir, né, a janela da alma que nós temos. Como é que ela se comunica, como é que ela projeta um sorriso. Eu estou vendo aqui, eu estou vendo quem sorri, quem está refletindo sobre o que eu estou falando. Né? As pessoas que movimentam, que concordam, que a pessoa está falando, isso faz sentido para mim. Né? Então, é muito importante que a gente use da sede da identidade como conexão com o nosso cliente. E aí nós contamos a seguinte conversa dentro do visagismo. Como profissionais da beleza, pessoas que lidam o tempo todo com a arte de lidar com pessoas, nós temos que ter 4 inteligências. Inteligência intrapessoal. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber quais são os meus limites. Eu tenho que saber aquilo que me desagrada. Eu tenho que saber como eu funciono o dia que eu estou com o sol brilhando dentro de mim, muita felicidade. E pode ser que a minha cliente chegue não tão feliz assim. Como é que eu vou colocar ela na minha energia de felicidade? Porque alegria não é felicidade. Alegria é momentânea, felicidade é um estado pleno de realização. Ou, como é que eu vou pensar na minha relação de construção da relação interpessoal? Então, eu construo relação intrapessoal, primeiro, inteligência intrapessoal, me conhecer, saber o dia que o sol não está brilhando aqui e como é que eu vou trabalhar a minha energia. Eu vou respirar, vou preparar meu dia, vou falar para mim, eu sou merecedora desse dia de felicidade, eu vou fazer o trabalho mais lindo no dia de hoje, e não importa o que eu estou sentindo, importa o que eu vou ressignificar, porque isso é importante, porque nós trabalhamos com a beleza é autoestima, e quando a nossa energia não está plena, a cliente vai receber isso também de forma não plena. Então, o visagismo, diferente daquela definição de 2015 do dicionário, que é a harmonização do cabelo, do penteado e da maquiagem, que é isso também, visagismo estuda a sua essência em conexão com a sua imagem. Estuda as suas estruturas faciais, corporais
e a sua personalidade, as suas cores, o seu estilo e a sua maneira de ser você. Personalidade de estilo é a sua essência, os seus valores, as suas crenças. Não é estilo. Estilo, nós estamos falando de estilo, a forma como você comunica a sua imagem. Todo dia a gente monta um personagem, escolhe um óculos, um colar, uma bolsa. Isso é o estilo que vai dar a composição dos estilos universais. O que eu estou comunicando hoje? Que eu tenho um estilo universal sex, porque eu gosto de roupas que modelam o meu corpo. Eu trago uma mensagem de modernidade, porque eu gosto do preto, que tem força, dramaticidade, o que é urbano. Então, de que forma eu estou colocando esses elementos para que eu possa comunicar o meu estilo? Então, quando nós falamos de visagismo, nós estamos falando que o visagismo atua com 4 ferramentas. E antes de falar das 4 ferramentas, eu vou concluir as inteligências. Inteligência intrapessoal, interpessoal, que é aí me relacionar com o outro, inteligência visual, porque eu tenho que perceber cada detalhe, cada estrutura, cada movimento, tudo que o meu cliente comunica desde a hora que ela entra no meu espaço, a forma como ela vem para me cumprimentar, me abraçar. E, por último, aquela é aquela que comanda a era do ser, a era que nós estamos entrando, e que quem não estiver com essa conexão não vai conseguir lidar consigo mesmo nessa era, que é a era da inteligência emocional. Inteligência emocional é o que comanda agora a nossa vida, a nossa essência, o nosso trabalho. Nós precisamos trazer o que nós chamamos de costume experiência, que é o cliente tem que viver, cada vez que ele chegar no seu espaço, uma nova experiência, um novo momento. E aí nós falamos aqui das 4 ferramentas de atuação do visagista. Quais são as 4 ferramentas? Visualização, que é ver a pessoa como um todo e entender que fazer um projeto de maquiagem ou escolher uma maquiagem, eu tenho que entender de estilo, eu tenho que entender aquilo que ela gosta, qual é o olhar do meu cliente, e tenho que perceber o cliente no detalhe, né? Tenho que entender qual é a cultura. Eu tenho uma prima que ela é mestiça, e o delineador dela tem que ser reto na linha dos olhos. O olho fica muito mais caracterizado. Então, ela não é uma cliente que veio buscar beleza e harmonia. Ela veio buscar caráter, que nós chamamos de cliente caráter. Cliente caráter é aquela que ela quer manter as suas linhas, quer manter as suas estruturas, quer manter a sua identidade cultural. E nós temos que respeitar isso no trabalho. Terceira ferramenta, linhas, cores e formas. E a 4ª ferramenta é a ferramenta da linguagem, que é nós estudamos no MBA em visagismo, a movimentação do corpo, o gestual intuitivo, a forma como eu mexo no meu cabelo, o que isso quer dizer a respeito da minha pessoa. Então, se você entender que o gestual te fala mais, é 55% de quem ela é, 55% da nossa relação com o cliente, ele está na imagem e nesse discurso silencioso da imagem. 38% ele está na tonalidade da voz. Porque eu posso usar as minhas palavras para dizer assim, Fabiana, eu te amo. Ou eu posso olhar para a Fabi e falar, Fabiana, eu te amo. Eu usei as mesmas palavras, mas o humor, a emoção e a sensação foi outra, é diferente. Então, as palavras são apenas 7%. Então, é importante nós entendermos a tonalidade que nós usamos com o nosso cliente. Porque senão ela vai receber de vocês aquela energia, talvez, daquele dia que o sol não está brilhando.
Então, por isso é legal, antes do atendimento, se você sabe que não acordou legal, senta, toma sol, medita, respira e fala para você: eu sou merecedora, eu sou feliz, hoje eu vou dar o meu melhor, hoje é o meu melhor dia. E a gente acredita, porque como fala, as palavras têm força. E elas mudam o nosso estado negativo para o nosso potencial positivo. E aqui é só para a gente lembrar que quando a gente faz uma maquiagem, nós estamos atendendo uma pessoa. Essa pessoa tem um nome, tem um sonho, tem um evento, tem um dia, tem uma hora, e que as pessoas não são iguais, não têm expectativas iguais, e que nós precisamos entender cada detalhe e também acolher, explicar, conversar e entender que ela sim é que vai dizer o que ela deseja para aquele dia. Agora eu vou passar para minha amiga Fabi, que ela vai falar para vocês sobre a relação dos projetos na maquiagem. Bom dia, me chamo Fabiana Libertoldo, sou maquiadora profissional e consultora visagista. Atuo na área de beleza há mais de 10 anos, mas como a professora falou, eu também fui picada pelo visagismo em 2016, onde eu tive o primeiro encontro com o visagismo, através de uma amiga, e aí eu fui conhecendo um pouco mais. E durante esse percurso, né, de busca de conhecimento, eu vi a necessidade de que precisava buscar mais, né? Então, a busca pelo constante aprendizado é algo importante. E eu queria que fosse algo que me transformasse. E aí eu passei a buscar pelo visagismo científico, que é o visagismo acadêmico, né, que iria realmente me mostrar, com base científica, tudo aquilo que a gente ouve falar, né? Porque o visagismo não é apenas o temperamento, né? Que a gente ouve muito falar do visagismo, mas ligado apenas ao temperamento, ligando ao temperamento colérico, fleumático, sanguíneo, e o melancólico. E hoje os clientes nem gostam muito, né, que seja associado essa palavra, né? Quando a gente fala assim, olha, você é melancólica, a pessoa já associa o melancólico à pessoa depressiva, né? Então hoje a gente nem usa muito essa linguagem. E o visagismo, ele não é só isso, né? Envolve muitas coisas, a professora falou, linhas, formas, cores, né? O estudo da personalidade, da face, que eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho. Então, é toda uma construção, né? Então, eu fui picada pelo visagismo, resolvi buscar mais conhecimento e encontrei o visagismo acadêmico, aonde fez uma mudança de chave na minha profissão, tá? Como maquiadora, tá? Porque assim, eu saio do achismo e vou para o científico. Então, isso muda a percepção. Até o modo como você vai se comunicar com o seu cliente, você tem base científica, porque às vezes tem cliente que te questiona, mas por que isso? E você tem ali a base de como você vai abordar com o seu cliente. E eu escolhi essa imagem que eu coloquei aí para vocês, porque o visagismo é isso, é construção. E você passa o quê? A ser construído. É impossível você passar pelo visagismo sem você passar por essa construção. A Fabiana, antes do visagismo era outra, e a Fabiana, depois do visagismo, é essa. Né? Então, você passa por essa construção, você vai adicionando tijolinho por tijolinho. Por quê? O visagismo, ele é autoconhecimento. Então, quando você apresenta isso para o seu cliente, você traz o autoconhecimento.
Então, eu já passei por várias abordagens com os meus clientes que eles ficavam assim, nossa, Fabi, nem eu mesma sabia que eu era assim. Eu acredito que meus colegas aqui que já fazem o visagismo, com certeza, já devem ter passado por essa situação. Então, é autoconhecimento. Então, a gente está ali, né, adicionando, né, um pouquinho de cada coisa. E aí, o visagismo make-up, eu coloquei esse nome, né, porque é o nome que eu coloquei para o meu trabalho com as minhas noivas, que é o visagismo make-up, a arte da beleza personalizada. E é exatamente isso, e foi o que a professora Tânia falou. A gente está ali personalizando algo para elas. É algo individual. E hoje, gente, essa construção da beleza não é apenas... antigamente, quando a gente queria ter base de uma beleza, a gente buscava referência numa revista, ia lá e pegava, não, eu quero essa beleza, que eu acho que vai ficar legal. Hoje não, a beleza tem sido construída de forma diferente, não apenas externamente. Ela tem feito um caminho inverso, ou seja, a beleza de fora para dentro. Então, você começa a conhecer quem é o seu cliente internamente, e aí sim, você vai trabalhando com ele e vai trazendo essa beleza, exteriorizando a beleza interna para a sua parte externa. E essa beleza, né, ela é tão significativa que faz conexão com o meio social que ele vive, né? Então, e aí eu trago aí para vocês o sinônimo da palavra personalizada, que diz que é caracterizada, distinta, especificada, distinguida, diferenciada, discernida, particularizada, individualizada e singularizada. Gente, não preciso falar mais nada, é única, né? E por que eu trouxe essa referência? Hoje, gente, eu ouço muito os maquiadores, quem trabalha com noiva, falar que tem um atendimento personalizado. Não, meu atendimento é personalizado para minhas noivas. Mas como é a forma de personalizar esse atendimento para a noiva? Perguntar se ela gosta de um gatinho, perguntar se ela gosta de um batom vermelho, se eu posso arquear a sua sobrancelha, isso é personalizar a beleza dela? Não, você não está personalizando a beleza dela. Então, por isso que hoje eu ouço muito isso. E a personalização da beleza, ela não vem só a partir disso. O seu cliente ele precisa entender por que ele pode usar um delineado que vai realçar ali o olhar dele. Por que ele pode usar um batom vermelho? Que comunicação que esse batom vermelho vai trazer para a comunicação dele? Às vezes você vai para um evento, né? Quem tem dificuldade de se comunicar. E aí usa um batom bem clarinho, que é nude. Né? E o nude, ele acaba deixando você um pouco introspectiva na sua fala. Então, se você vai num ambiente que você precisa se socializar, o batom nude, ele vai te ajudar a se comunicar nesse ambiente? Não vai. Então, é tudo isso. Não é só você falar para ela que o batom vermelho fica bonito nela. É você saber o que esse batom vermelho vai comunicar para ela. Né? E outra coisa, dentro do estudo dos nossos terços, por exemplo, às vezes o cliente ele tem a parte intuitiva muito expressiva. Às vezes é a maior parte do rosto dela. E aí você vai indicar um batom vermelho para ela. Se a cliente ela não gosta de deixar em evidência essa área de comunicação dela, você não pode indicar para ela um batom vermelho sem explicar para ela o que isso pode trazer para ela, para a imagem dela. Né? Então, isso sim é personalizar. Né? Você mostrar para a cliente o que a mensagem passa. Né? Por que eu preciso fazer um delineado inclinado? O que a linha inclinada traz para a imagem dela? Quando eu vou fazer um contorno, até o contorno que você faz no rosto, que mensagem ele está trazendo para a imagem da cliente? E aí, a partir disso, a gente vê aí que existe uma busca constante
pela beleza personalizada. Hoje está em crescimento isso, onde a cliente ela busca por uma beleza única, uma beleza que é especificamente adequada para quê? Para as suas necessidades, para as suas características físicas, para psicológica e para a sua personalidade. Ou seja, ela quer ser ela. Né? Ela quer ser ela. Hoje, dificilmente, no meu espaço, hoje, eu não recebo mais cliente que me traz essas imagens. Não estou falando que essas imagens aqui sejam ruins, tá, gente? São maquiagens lindíssimas. Mas os meus clientes, eles não buscam mais referências na internet para trazer para mim um material para eu reproduzir. Porque isso aqui, sabe o que é? É uma beleza padronizada. É uma beleza que não foi criada para você. Foi criada para quem? Para aquela modelo ali. E você é diferente. Você é única. Aí, às vezes, você fala assim, nossa, eu fiz aquela maquiagem e não ficou igual. Por que não ficou igual? Porque não é você. Não é? Então, a gente precisa... Hoje, os meus clientes eles já chegam assim, falam, Fabi, faz o que você acha que precisa fazer. Então, uma outra coisa que é muito importante a gente atentar nos nossos clientes é a escuta. Tá? Porque dentro do processo do visagismo, a escuta precisa estar ativa. Eu já peguei muitas situações com os meus clientes quando eu estava com a minha escuta ativa. E entender a história do cliente, porque às vezes o cliente ele chega no seu espaço e ele quer aquele penteado, né? Como eu trabalho com noiva, aquela maquiagem, mas você não sabe por quê. Você não pode dizer assim, olha, eu não trabalho com essa beleza padronizada, sem antes escutar o porquê. Você ter a sensibilidade de ouvir primeiro o que ele está falando, interpretar e a partir disso você sim orientar. Eu tive uma experiência muito interessante com uma noiva minha, mas eu vou passar e vou falar um pouquinho mais à frente sobre ela, tá bom? E aqui, o que o visagismo ele te torna, né? Ele muda você, ele te tira de um patamar de um maquiador para um maquiador visagista. E o que esse maquiador visagista ele faz? Ele personaliza a maquiagem, ele projeta uma beleza única e individualizada para cada cliente. Gente, vou repetir. Para cada cliente. Foi o que a professora falou. Cada cliente é individual. Não adianta você copiar a beleza da Sônia e eu vou aplicar na beleza da Daiane. Porque não é a mesma coisa. Elas são diferentes, né? As necessidades delas são diferentes, as características físicas delas são diferentes, a personalidade delas é diferente, o estilo delas são diferentes, né? Já imaginou eu aqui, Fabiana, que eu sou dramática urbana, né, professor? Já deu para perceber? E aí eu vou, pego a beleza, vamos dizer, eu não sei qual é o estilo da Daiane, mas suponhamos que ela seja romântica. Você acha que eu vou me conectar com essa beleza? Não vou, porque não sou eu. Eu gosto de dramaticidade na minha imagem. Já deu para reparar, né? Eu ia vir com óculos mais dramático, né? Mas resolvi me mudar. Então, cada um individual, né? E cada um tem as suas escolhas também. E aqui são os projetos que nós trabalhamos com nossos clientes. Ali tem a parte do formato de rosto que a professora falou, né? Essa minha modelo aqui, ela tem o formato, né, losango, externamente. É o que eu vejo externamente, tá? Então, assim, e ela internamente, ela é um outro formato, que eu acho que está no próximo slide. E ela, quando eu comecei a falar para ela do formato de rosto dela, por isso que é importante você ativar a escuta. E falar para ela que ela demonstra ser uma pessoa sensível, que ela demonstra ser uma pessoa emocional, que ela demonstra ser uma pessoa empática por conta do formato do rosto dela. Isso comunica para mim. Para quem está vendo, né? É essa mensagem que ela passa. Só que ela falou para mim, Fabi, eu não sou assim.
Falei, ok, eu sei que você não é assim. Por quê? Eu estou fazendo a sua leitura externa. Porque quem você realmente é o seu formato de rosto interno. Então, no toque com ela, eu percebi que o formato de rosto dela externo era um quadrado. E aí que diz que ela é sólida, que ela é rígida. E aí ela falou para mim assim, Fabi, sou tudo isso. Falei, tá vendo? A sua imagem externa comunica algo para as pessoas, mas internamente você não é assim. E dentro do projeto de imagem dela, eu perguntei para ela assim, qual é a mensagem que você quer passar? E ela trabalha como modelo de maquiagem para noivas. E ela falou assim, Fabi, para mim pegar esses trabalhos de noiva, eu preciso passar uma mensagem mais emocional. Porque se eu passar rigidez na minha imagem, as maquiadoras não vão querer. Porque elas querem umas meninas mais sensíveis, com o rosto mais angelical, para esse tipo de trabalho. Falei, então vamos enfatizar o seu formato de rosto externo, que é o losango, e vamos trazer essa sensibilidade, essa área emocional, essa área empática para o seu rosto, ok? Ela topou, nós fizemos o estudo, essa parte de características de pele, é onde a gente faz dentro do visagismo, para saber qual é o subtom de pele da cliente, para saber também qual é a temperatura. Outra coisa importante de saber é o contraste da pele da cliente. O contraste, se ele é alto, baixo, médio ou baixo. Por quê, gente? Na hora de indicar uma maquiagem, isso é super importante. Porque se a cliente ela é de baixo contraste e você vai indicar para ela fazer um olho que seja bem puxado no preto, o que você está trazendo para essa imagem dela? Alto contraste. E você trazendo o alto contraste para a imagem dela, o que você faz? Você projeta uma área ao invés do restante do rosto. Então, é muito importante você seguir o mesmo contraste. Se ela tem baixo contraste, seguir uma maquiagem de baixo contraste. Se ela é médio, seguir o médio. Não que o médio não possa usar o baixo nem o alto, ele pode, mas tem que ser de forma, um balanço aí entre eles. E o alto contraste, ele pode sim trazer para quem tem alto contraste. Por exemplo, essa menina aí. Essa modelo, ela tem os olhos claros. A primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Vou jogar um olho preto para destacar o olhar dela. Só que ela é baixo contraste. Olha se eu jogo o alto contraste na imagem dela. Desaparece o olho claro. Entende? Existem outras formas a gente destacar o olhar da cliente, desse olho verde, sem que seja preciso usar o preto na maquiagem. Então, o estudo do contraste da pele, ele é fundamental para o maquiador entender que tipo de intensidade vai trazer nessa maquiagem, até na escolha do batom. Porque senão, você coloca um olho claro e você traz um destaque com um batom escuro, e aí o que você está trazendo ênfase para onde? Ó, área intuitiva. E se essa área intuitiva for a maior, né, professora? Tem predominância, né? Vai destacar mais ainda essa área aqui. E aí, às vezes, o cliente não gosta de trazer destaque para essa área. Então, tudo isso tem que ser observado. Até porque mulheres acima dos 50, habitualmente, o que acontece? O V inverte, né? Quando a gente é jovem, tudo, né? Os profissionais da área de harmonização, eles adoram. Onde eles mais atuam é no terço inferior. Por causa a queda da musculatura, a perda do colágeno, é natural, né? Então, às vezes, a gente tem que prestar atenção, porque uma cliente da minha idade, ou na média de 50 anos, esse terço aqui, ele já está comprometido com a ação do tempo, né? Então, isso pode também, né, não ser uma coisa que a gente vai enfatizar para ela. Tem que ver realmente como é que ela se vê, né? Se isso tem importância. Porque às vezes a pessoa fala, sabe, olha, eu tenho uma papadinha. Ai, nossa, olha como eu já tô toda enrugada, mas ela faz aqui, ó. Né? Ela não fala que a pele caiu, cedeu, tá flácida, né? Ela fala, tô toda enrugada, mas ela faz assim, automático. Exatamente. E outra parte dentro da característica da pele é você conhecer qual é a temperatura da pele da sua cliente.
se ela é quente, se ela é fria. Isso é muito importante na hora da escolha das cores. Lembra que nós falamos lá no início que as cores fazem parte desse processo do visagismo? Então, por exemplo, você vai colocar um batom, que o cliente gosta do vermelho, aí você coloca um batom vermelho na cliente que tem pele fria, você coloca um batom quente, vai realçar a beleza dela? Não vai. Né? Isso, pelo contrário, às vezes os tons que você traz para a cliente pode até trazer influência em outras áreas, por exemplo, intensificando um pouco a olheira, linhas de expressão, por exemplo, na parte dos lábios. Se você tiver essa área aqui, né, caidinha, você vai deixar o seu lábio com mais evidência, porque você está usando a temperatura errada dentro da maquiagem. E ali, como a professora falou sobre matemática, visagismo também é matemática. E na análise da proporção facial, nós fazemos esse desenho aí, lindo, da proporção da face da nossa cliente, e aonde faz a divisão dos terços, e a gente conhece outras áreas ali de pontos que são precisos ser enfatizados no cliente. Por exemplo, sobrancelhas, os lábios, né, por exemplo, como a professora falou, nós temos uma diferença de um lado e do outro. Se existe essa necessidade de aumentar um lado e o outro, às vezes, olha, na escutativa, sua cliente não quer isso. Então, tudo isso na escutativa, dentro do seu projeto, você vai poder saber se você pode indicar isso para o seu cliente. Posso aumentar seus lábios? Mas dentro dessa escutativa, você vai saber se pode ou não. E ali, por exemplo, essa minha modelo aí, ela tem a parte intuitiva maior do que a parte racional. Então, mas assim, acho que a proporção é bem pouca, né, professora? Que eu não estou enxergando. Tem influência, né? Ela não é predominantemente intuitiva. Tem lá 6,4. Ela é pessoa que tem ideias, gera as ideias, mas ela racionaliza, ela pensa. Então, eu falo, hoje eu vou sair daqui e vou comprar. Aí eu penso, poxa, mas será que meu cartão vai dar? Vai ter tempo? Vai dar? Posso fazer isso? Então, quando tem essa proximidade, tem uma ação em conjunto, uma dualidade, né? Nós podemos ter pessoas predominantemente racionais, emocionais, intuitivas, ou a ação de duas ou áreas. Três. Se a gente tivesse tudo muito igual, que é legal de falar, né? Dentro do nosso estudo, a pessoa tem uma conturbação, porque ninguém age, né? O que é razão, emoção e intuição? É a forma como eu estou interagindo com as pessoas. E ninguém é tudo. Nós não somos tudo, né? Então, a forma de interagir, ou ela é racional, temperada com emocional, ou ela é intuitiva, temperada com a emoção. Quando ela tem as medidas muito iguais, existe uma confusão da forma como ela interage. Então, às vezes, a gente conhece pessoas que ela tem problemas com o namorado, tem problemas com a família. É uma confusão a interação dela com o meio. E a gente consegue perceber isso através da matemática e conhecer um pouco mais sobre essas características da pessoa. Exatamente. E aí a gente trabalha todo esse mapeamento facial que é feito, gente, dentro de matemática, cálculos, a gente verifica qual lado que existe a diferença. Nós trabalhamos também, que mais à frente eu vou mostrar também sobre isso, porque a gente também tem a divisão das hemifaces, onde a gente consegue identificar que existe um lado que é maior do que o outro, né? E é muito importante dentro desse estudo, tá? E aqui eu coloquei mais ou menos como é que é o processo de coleta de informação para fazer esse estudo da cliente, tá? Isso em relação à questão da maquiagem, porque o visagismo, gente, ele é amplo, né? Então atinge de várias áreas. Eu, por exemplo, eu não trabalho só o visagismo na maquiagem, eu trabalho o visagismo em projetos para noivas. Então eu construo a beleza da noiva desde o início. É o vestido da noiva, é o buquê que ela vai usar, que tipo de flor ela vai usar no buquê, que vai trazer a comunicação que ela quer trazer, que tipo de acessórios ela vai usar, se ela vai usar coroa, se ela vai usar arranjo, sapato, a comunicação do sapato também,
Outra coisa, os acessórios, colar, brinco, isso, tudo isso a gente trabalha dentro do projeto Visagista de Atendimento à Noiva. E aqui tá, eu coloquei o projeto, a entrevista pessoal é onde você vai conhecer seu cliente. É aí que eu falo para vocês que vocês precisam ter a escutativa. Precisam ter a escutativa, tá? O teste do temperamento, a gente também faz no nosso projeto. O teste de psicogeometria, aonde a gente vai saber qual é a mensagem que o cliente, ele, através das formas, ele quer passar através da sua imagem. E também, até onde eu consigo ir com essa cliente. Tá? Ela consegue me dizer ali, se ela me permite trazer um projeto para ela, ou se ela não aceita tudo que eu vou falar. Existe essa diferença. Então, eu tenho que ir com calma com ela, até onde eu posso ir com ela. Então, dentro do teste de psicogeometria, eu consigo saber isso. A característica de pele foi aquilo que eu mostrei para vocês, né, sobre temperatura de pele e também a parte de subtom, então a gente consegue ver. Análise fotográfica, isso é importante para você conhecer, fazer aquele mapeamento, né, da análise da proporção. E as medidas antropométricas são as linhas que a gente faz para poder traçar aí o rosto do cliente. E aqui a minha modelo, sem maquiagem. Isso aqui foi manipulado, tá? No Photoshop. Eu faço para poder só o cliente se ver, tá? O contorno, como que eu ia trabalhar esse contorno para ela? Lembra que ela falou que queria trazer em evidência o losango? Então, eu estou realçando esse losango no rosto dela com o esfumado mais, ó, com linhas inclinadas. Tá vendo aqui, ó, testa, o contorno mais escuro, trazendo esse formato do losango. Eu trago o realce aqui, ó, do zigomático, porque o losango, ele tem em evidência o zigomático, tá? E aqui embaixo, no queixo, eu trago aí esse formato, né, no queixo também. E aí eu trouxe o nariz para afinar, mas isso aí é uma coisa que dentro da entrevista você precisa verificar com o seu cliente, tá? Porque eu já passei com alguns clientes que não quiseram afinar o nariz, foi a questão, né, para você. Acontece também quem é afrodescendente, eles não gostam. A Max na apresentação falou. Eles não gostam, então é bom você ouvir para poder saber se vai fazer isso. E às vezes você já vai ali no processo afinando o nariz, às vezes o cliente não quer isso, tá? E ali o projeto que eu criei para ela, é claro que é só uma projeção, tá, gente? Que na maquiagem, quando você vai usar os pigmentos, isso, aquilo ali muda, é só para ela se ver, tá? Mas existe clientes que são muito visuais e eles precisam, aquilo ali não é o suficiente para elas. E às vezes ela fala assim, mas Fabi, eu queria saber mais ou menos uma referência. Aí eu mostro, olha, mais ou menos pode ficar assim, mas eu não gosto de apresentar, tá? Só quando o cliente é extremamente visual e ele quer ver. Aí eu apresento as referências. Tá? Busco aquilo que eu estou dentro da proposta que a gente construiu e eu falo, olha, essas são umas referências, mas isso pode mudar, porque o olho, o formato é diferente, tudo isso é trabalhado, ok? E aqui são todos os produtos que eu indico que vai estar usando, né, na maquiagem que nós vamos trabalhar, que é a indicação dos produtos, das cores que nós vamos usar, dentro do processo da entrevista, dentro do processo do projeto que é construído para ela. E aqui a beleza da minha modelo, né? A gente vê aí, olha só, gente, o olho dela, eu não usei preto, eu usei o marrom, não usei esfumadinho escuro, e ela ficou com o olho destacado. Eu trouxe destaque para o olhar dela sem ser necessário. Oi? É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. É ela, sim. Então, olha só a intensidade no olhar dela, como ficou bonito, não ficou pesado. Ela está no baixo contraste, a maquiagem dela. Os lábios também estão no baixo contraste, o olho também, que eu usei uma sombra mais clarinha. E eu trouxe aí esse realce de beleza para ela.
intensificando, trazendo seus traços, como a professora falou, estou trazendo o caráter, né? Porque eu quis usar os traços dela. E para finalizar aí, alguma das minhas projetos de noiva, para você conhecer. Olha, tem 2 modelos que são iguais, dá para perceber quem são elas? Elas estão nas pontas, para você ver como elas, mesmo sendo a mesma pessoa, como podem ficar diferentes, dependendo da mensagem que você construir através da imagem pessoal. Uma está passando poder, força, autoridade, e a outra lá da ponta está passando sensualidade e, ao mesmo tempo, está passando romantismo, né? Através aí da trança, da delicadeza. E a do meio, né, ela está trazendo o quê? Romantismo, elegância e sofisticação através da sua imagem pessoal. E agora, nesse momento que eu vou falar da minha noiva, que dentro do processo da escutativa, ela falou assim para mim: Fabi, eu nunca vi uma noiva usar rabo de cavalo, mas eu queria que no meu grande dia usar rabo de cavalo. E aí eu falei para ela: me conta por que você quer usar rabo de cavalo. E aí ela me contou a história, que quando conheceu o namorado dela, eles eram cristãos, né? São cristãos, e ele tinha um retrato que eles fizeram, tipo um mapa de quem ele estava orando para que Deus mandasse uma pessoa para ela. E a menina da foto tinha um rabo de cavalo preso. E aí você me diz, eu vou dizer para a cliente que ela não pode usar o rabo de cavalo? Existe o quê? Uma mensagem emocional. Gente, vocês tinham que ter visto a reação do noivo quando viu ela de rabo de cavalo. Foi assim, transformador. E para ela também. E agora com a professora. Eu e a Fabiana, nós queremos agradecer e queremos deixar para vocês uma mensagem do Jung, o grande pai da psicologia, para que a gente possa refletir todos os dias no nosso trabalho e na nossa vida pessoal, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Muito obrigada por essa oportunidade. E aqui estão nossos contatos, tá, gente? Se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, o contato do MBA também, de visagismo. Eu deixei aqui para vocês aí o meu WhatsApp. Se vocês quiserem conhecer sobre o programa do visagismo, nós vamos ter uma nova turma agora em 2023, começando abril, maio. E é um tema muito interessante e que vocês pensem que sempre a gente tem que ter oportunidade. E que quem faz a escolha somos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, Tânia, Fabiana. Mais aplausos, por favor. Obrigado.